Então vamos lá? Então hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do Evangelho de Jesus segundo Mateus. E a gente vai para o capítulo 24, é o capítulo onde é relatado os acontecimentos futuros. Gente, lembrando que eu não sou teóloga, ok? Eu não fiz faculdade de teologia, sou assim como vocês, pessoas apaixonadas pela palavra de Deus, pela Bíblia, que tem interesse e que se aprofunda na palavra. Mas eu não sou teóloga, ok? Eu estudei bastante. Eu assisti algumas aulas de vídeos que tem no YouTube e todos os vídeos que eu assisti eram de pessoas que têm a mesma religião que eu. Eu sou batista, eu congrego na IA Church aqui do ABC, sou ovelhinha da pastora Giovanna Pascolini e eu também busquei muitos esclarecimentos com ela, tá bom? Ela entende bastante e aí eu fui acumulando aqui um monte de informação dentro da minha mente, bagunçando tudo. Aí chegou uma hora que eu fiquei nervosa. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou conseguir explicar tudo isso? É muito complicado, é difícil. Aí eu ligo pra pastora. Aí a pastora pega e me acalma, tira algumas dúvidas que eu tava. E aí veio aquele refrigério, sabe? Eu fiquei calma. Eu falei, ai, pastora, muito obrigada. Agradeço a Deus pela sua vida. Porque daí ela traz aquela calma, aquela tranquilidade, tirou as minhas dúvidas. E eu consegui organizar aqui tudo nos slides pra ficar fácil, pra todo mundo entender. Tomara que fique fácil, que todo mundo entenda. E vamos lá, então. Capítulo 24 de Mateus, versículo 1. Quando Jesus saía do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse: estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade. Elas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Então, olha só, gente. Lembra que lá no final do capítulo 23, Jesus estava rasgando o verbo. Ele estava dizendo o quanto que os mestres da lei e fariseus eram hipócritas, lembram? Estava rasgando em verbo, falando suas víboras, seus hipócritas. Estava lá rasgando o verbo e falando a verdade, para que ele veio. E falando para eles, né, que eles se importavam muito com a parte externa, né, que eles queriam se aparecer, queriam se mostrar boas pessoas, né, que seguiam, eram obedientes às leis, aos rituais judaicos, mas na verdade por dentro eles estavam bem sujos e encardidos. E Jesus ali nos ensina que na verdade a limpeza, a purificação é de dentro para fora. Lembra? Jesus falou sobre isso. Lembrando também, gente, que os judeus, eles esperavam um Messias estilo militar, né? Um Messias que viesse e que derrubasse o governo romano, porque eles eram oprimidos pelo governo romano. Então, eles pensavam, Jesus vai vir como militar, como todos os outros reis que reinou sobre Israel, depois sobre Judá, né? Eles pensavam isso, aqueles reis valentes que vêm, que lutam e que vencem. Eles eram oprimidos por Roma, então eles acharam, quando o Messias vier, ele vai vir e vai derrubar Roma, né? E vai governar aqui sobre nós. Mas eles foram frustrados, porque isso não aconteceu. Na verdade, Jesus veio justamente para poder colocar a casa em ordem. E qual casa em ordem? A Israel, os próprios judeus. Jesus veio para ensinar a eles que, na verdade, eles precisavam se purificar, que aqueles líderes religiosos precisavam se purificar. Ele não veio como um militar para poder tirar Roma do governo. Ele não veio isso. Ele veio justamente para ensinar os seus, o verdadeiro evangelho. Mas os seus o rejeitaram. Então vamos lá. Então, no final do capítulo 23 acontece isso. Jesus vai lá e rasga o verbo, fala várias verdades para aqueles líderes religiosos. E aí agora Jesus, ele sai do templo com seus discípulos, né? E lembra, gente, que aquele templo era uma construção maravilhosa, né? Era o segundo templo que foi construído e foi reformado por Herodes. Lembra? Foi construído lá por Zorobabel e tudo mais, que a gente já estudou um pouco sobre isso. E depois, quando veio Herodes, ele reformou o templo, ele ampliou e reformou, era tudo lindo e maravilhoso. E aí os discípulos chamaram a atenção de Jesus falando sobre as construções, porque lembra que eu já comentei em alguns vídeos anteriores que Herodes, ele era conhecido por suas habilidades construtoras, né? Ele fazia grandes construções. E aí Jesus pergunta: vocês estão vendo todas essas construções aqui, né? Tá vendo aqui todas essas maravilhas aqui que foram construídas? Pois é, Jesus fala, elas serão totalmente destruídas, não restará pedra sobre pedra.
E aqui Jesus está falando de uma profecia. E essa profecia se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Então vamos lá. Jesus estava lá vivo em carne e osso com seus discípulos e ele falou sobre isso. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, que várias coisas aconteceram, no ano 70 depois de Cristo, aquela região de Israel, da Judéia, continuava sob o governo de Roma. E no ano 70 depois de Cristo, tudo aquilo foi destruído, Jerusalém e o templo. E essa destruição foi liderada por Tito, que ele tinha o objetivo de impedir que os rebeldes e zelotes continuassem com revoltas e resistência, porque muitos deles resistiam, eles faziam revoltas contra Roma, porque eles não aceitavam, né, ficar ali sobre o domínio de Roma. Então eles faziam vários tipos de revoltas. Eles faziam vários atentados contra Roma, né? E para tentar acabar com isso, o general Tito veio e destruiu Jerusalém e destruiu o segundo templo. E aí se cumpriu o que Jesus falou pra gente aí, nos primeiros versículos do capítulo 24. Então, no ano 70 depois de Cristo, isto se cumpriu. Essa parte. Aí no versículo 3. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras, seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: diga-nos, quando isso vai acontecer? Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Aí Jesus começou a falar sobre isso e eles ficaram curiosos. Então tá bom, Jesus, mas quando que isso vai acontecer? Quando que será a sua volta e o fim dos tempos? E a gente precisa entender que nesse período aqui, os discípulos, eles estavam tentando assimilar tudo, porque Jesus estava ali com eles. Jesus ainda não tinha morrido nem ressuscitado. Jesus estava ali com eles e estava falando da sua segunda volta. Entende? Então eles estavam ali sentados no Monte das Oliveiras, era um local ali agradável, era arborizado, era um local fresco, porque aquela região ali é muito quente, e dali eles tinham uma visão privilegiada do templo, dali eles conseguiam enxergar o templo. E aí eles perguntaram para Jesus qual o sinal que indicaria a volta dele, né, e o fim dos tempos, tudo aquilo que Jesus estava começando ali a falar, eles queriam entender e saber mais. E Jesus não fala sobre data. Ele só diz que tem que aguardar que esse tempo vai chegar, que isso vai acontecer. A segunda vinda de Jesus vai acontecer. Simplesmente acredite. Aí no versículo 4, Jesus responde: não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra e um reino contra o outro. Haverá fome, terremotos em várias partes do mundo. Aqui, gente, o que ele se refere a reino, alguns estudiosos dizem que o significado desse reino pode ser tanto do reino espiritual, né, as trevas e a luz, o mundo espiritual, como pode ser também em relação à etnia, raça, sabe? Tipo assim, o povo branco contra o povo negro, os árabes contra os judeus. Tipo assim, tem algum alemão que mora aí perto da sua rua e você fala, aquele alemão chato lá, não sei o que ele saiu do país dele e veio morar aqui. É sobre isso que alguns estudiosos dizem que significa esse reino, porque na frente fala, né, uma nação guerreará contra outra nação. Ok, então é um país contra outro país. Mas depois ele fala de um reino contra o outro, né? Então os estudiosos dizem que pode ser isso. Por exemplo, os árabes contra os judeus. E isso hoje em dia acontece muito, né? Árabe contra os judeus, em relação à raça e etnia, existem, né, vários tipos de preconceito. Então há essa guerra de preconceito, né, uma raça, um povo contra o outro. Aí no versículo 8, tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então aqui fala sobre dores de parto. Jesus, ele era didático, ele estava tentando ensinar a gente de uma maneira mais fácil. Então ele usou aqui o termo dores de parto. Gente, e as dores de parto, ela vem de forma progressiva. Ela não para, ela só vai aumentando, certo? Se o nenê tá para nascer, as dores não vão diminuir, não vão parar. Só vai piorar as dores de parto. Aí no versículo 9. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos por minha causa. Serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão
uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. Muitas dessas coisas que eu li até agora já aconteceram, né? Tiveram os mártires e tudo mais, os próprios discípulos, né? Eles morreram, alguns morreram e tudo mais. Mas olha só, vamos entender alguma coisa aqui, trazer para a nossa realidade de hoje. Aqui tá falando, né? Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. Gente, quem são as pessoas que serão enganadas nos dias de hoje? Nos dias de hoje. Serão as pessoas preguiçosas. Serão aqueles que não querem se aprofundar na palavra, não querem conhecer o caráter de Deus, porque a gente conhece o caráter de Deus através da palavra de Deus. São aquelas pessoas que não querem ter intimidade com Deus, aqueles que acham que serão salvos na carona do outro. A salvação e o arrebatamento é individual. Ninguém vai ser salvo porque o seu pai e a sua mãe ora, porque seu pai e sua mãe têm intimidade com Deus, porque seu pai e sua mãe se aprofundam na palavra de Deus. Não. Ninguém vai ser salvo porque o seu marido ou a sua esposa que tem intimidade com Deus. Ninguém vai ser salvo porque os seus filhos têm intimidade com Deus. Não, ninguém vai ser salvo de carona. É totalmente individual. E para isso, você não precisa deixar de trabalhar, você não precisa deixar de ser mãe para se aprofundar na palavra. Basta você decidir, porque muita gente usa a falta de tempo como desculpa, mas é só uma desculpa, porque seria humanamente impossível eu ter montado esses slides e estar aqui com vocês falando sobre isso. Seria humanamente impossível, porque eu tenho que fazer 1001 coisas ao mesmo tempo. Mas eu amo estudar a palavra de Deus, amo. Então eu arrumo tempo. Eu só não leio a Bíblia tomando banho porque vai molhar as folhas. Mas do resto, tudo que eu tô fazendo, eu tô estudando, eu tô ouvindo, eu tô lendo, porque eu gosto, eu decidi me aprofundar na palavra de Deus. Então, falta de tempo é desculpa, porque essa mesma pessoa que fala que não dá tempo, ela fica horas e horas no celular entretida, no joguinho, olhando as redes sociais, vendo vídeos que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que às vezes é muito o contrário da palavra de Deus. Ou seja, falta de tempo é desculpa, né? E essas pessoas precisam entender e decidir que elas querem ter intimidade com Deus. É no seu tempo, você trabalhando, você na sua rotina, cuidando dos seus filhos, fazendo tudo ao mesmo tempo e ouvindo, se tendo intimidade com Deus, se aprofundando na palavra de Deus. É uma questão de decisão, porque tempo todo mundo tem, né? Quando a gente gosta muito de algo, a gente arruma tempo. O tempo livre que você tem, você vai fazer aquilo que você gosta. Então, decida a gostar e se aprofundar na palavra de Deus. A salvação e o arrebatamento será individual. Versículo 12. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. E isso já acontece dentro das igrejas, não é mesmo? Olha só, gente. Eu vou puxar aqui a sardinha para a igreja onde eu congrego. Eu congrego na Igreja Batista e a Church aqui do ABC. E a nossa igreja é uma igreja pequena. Mas por quê? Porque a nossa pastora, que é a Giovana, ela não preza por quantidade, né? Ela é muito firme nisso, ela não negocia o evangelho, ela preza por qualidade. E a maioria das pessoas que estão ali são pessoas que realmente estão com as vestes da santificação, elas têm muito interesse pela palavra de Deus, pela verdade. Elas não se importam se elas vão ser confrontadas pelo evangelho. Então, eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu falo para a pastora, hoje mesmo conversando com ela pelo telefone, eu falo para ela, nossa pastora, tudo que eu fiquei estudando agora nos capítulos 23, eu fiquei lembrando da senhora, porque ela cumpre exatamente tudo que está escrito na palavra. Tudo que está na palavra, ela não faz nada assim para querer se mostrar ou para querer ganhar seguidores ou para aumentar o rebanho dela. Não, ela simplesmente prega a verdade. E as pessoas que vêm, elas são bem-vindas, elas são acolhidas. Mas a pastora, ela não negocia o evangelho, ela prega a verdade. E muita gente até fica com essa desculpa, eu não quero um compromisso com a igreja, eu não quero pertencer àquele corpo, porque depois vai ter muita regra, porque depois tem que dar o dízimo e eu não quero tal dízimo, eu não quero que ninguém me enche o saco por causa de dízimo. Gente, pelo amor de Deus, preste atenção. Procure uma igreja que não negocia a palavra. Se você mora por aqui, eu moro em Santo André, ou se você mora aqui no ABC, ou você mora aqui na Zona Leste, que é divisa com Santo André, eu te convido, venha visitar a nossa igreja. Se você é uma pessoa que quer vestir
a roupa, as vestes da santificação, você vai gostar, você será bem recebido. E aqui o evangelho não é negociado, aqui a pastora ela prega a verdade, mesmo se às vezes ela tiver que te dar uma bronca ou outra, mas saiba que é para o seu bem, é necessário. E uma coisa que a gente precisa entender é em relação aos dízimos. Tem muita gente que fala, eu não vou não porque vou me encher o saco por causa de dízimo. Gente, dízimo é questão de obediência a Deus e não ao seu pastor ou a sua pastora, é a Deus. Se o seu pastor ou pastora faz alguma coisa de errado, depois ele vai se ver com Deus. Mas você deve obediência a Deus, assim como os líderes religiosos também devem obediências a Deus, certo? Então vamos entender uma coisa. Tem muita gente que não gosta de dar o dízimo, porque eu não vou ter dinheiro. Se eu der o dízimo, vai faltar para as minhas coisas do dia a dia. Aí vamos analisar quais são as suas coisas do dia a dia. Muita da gente com dinheiro do dízimo vai fazer o quê? Vai comprar bebida alcoólica, vai para as festas, ou vai se encher de fast food, aí vai entupir tudinho as artérias do seu coração e você pode ter um infarto. Ou seja, para de arrumar desculpa. É só você seguir a palavra de Deus, ser obediente, que você será abençoado e não fará falta os 10%. Quando a gente começa a entender que tudo vem de Deus e que é tudo graças a Deus, fica muito mais fácil de obedecer. E não faz falta. Faça o que é correto. Seja obediente. Não vai faltar o pão de cada dia. E você vai ser abençoado. E não é fazer isso por barganha. Eu vou fazer porque eu serei abençoado. Não, é por obediência. E um pai, ele sempre quer presentear e abençoar os filhos obedientes. Assim como a gente quer fazer com os nossos filhos. Então vamos lá. Fechando um pouco esse parênteses aí de igreja, vamos voltar aqui para o versículo 13. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Olha só, obediência. Quem se mantiver firme até o fim será salvo. Então, até aqui, está falando dos princípios das dores, da mulher de parto. Após a morte e a ressurreição de Cristo, houve tudo isso que já foi relatado aqui. Ao longo desses anos, essas coisas foram acontecendo, mas vamos tentar distinguir o tempo certo, que são essas dores de parto. A gente precisa entender que as dores de parto, elas não cessam, elas vão aumentando progressivamente. E ao longo desses anos houveram guerras e muitas coisas ruins, mas também houve períodos de paz, né? Houve esses intervalos de paz. Só que essas dores de parto que Jesus está se referindo é aquelas dores onde não vai ter pausa, onde só vai aumentar, elas não vão cessar, só vão piorar e não vai haver intervalos. As contrações só vão aumentando, aumentando e aumentando. E aí a gente tem que começar a raciocinar e prestar atenção nas notícias e principalmente em Israel. Israel é o relógio do mundo. Todas essas notícias de guerras do Oriente Médio, tudo isso a gente precisa ficar atento, porque Israel é o relógio do mundo. Aí, versículo 14. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Então virá o fim. Olha só. Até essa parte aqui estava falando do princípio das dores de parto. E aí depois vem esse versículo 14, no final está escrito, virá o fim. Eu creio que esse virá o fim é para os arrebatados, os escolhidos. Lembra que a gente leu naquela parábola? Que nem todos chamados serão escolhidos, porque escolhidos serão somente aqueles que vestirem as vestes da santificação. E lembrando que é você que decide com as suas atitudes se você será escolhido ou não. Chamado, todos serão chamados, mas só alguns serão escolhidos. Mas é você que decide se você vai ser escolhido ou não. E para mim, ao meu entender, depois de tudo que eu estudei e escutei, eu creio que essa parte aqui, virá o fim, é justamente para os arrebatados. Porque aqueles que não forem arrebatados, eles passarão pela grande tribulação, que são os próximos versículos que a gente vai ler. Certo? E essa é a visão do pré-tribulacionista. Depois de tudo que eu estudei, e no momento eu creio nessa visão pré-tribulacionista, aonde os escolhidos serão arrebatados antes da grande tribulação. Existem 3 visões em relação a isso. Existem pessoas que creem
que as pessoas serão arrebatadas antes da grande tribulação, que são os pré-tribulacionistas. Existem aquelas que creem que serão arrebatadas após o 3º ano e meio, que é a metade da tribulação, que são os mesotribulacionistas. E existem também aquelas pessoas que creem que o arrebatamento acontecerá no final, são os pós-tribulacionistas. Então a gente vai ler aqui, a gente vai estudar Mateus 24. Depois nós também iremos estudar o livro da Revelação, que é o Apocalipse, e aí vocês vão só lendo e observando para depois vocês chegarem ao entendimento de qual visão que vocês acreditam, né? Qual visão que mais se aproxima da palavra de Deus. Até agora, até o momento, eu creio na visão pré-tribulacionista. Então vamos lá. Então, se for a visão pré-tribulacionista, até aqui será o começo das dores de parto e todos passarão por elas. Depois, os arrebatados serão enviados e será no piscar de olhos, certo? É no piscar de olhos, é pelas nuvens. E por isso, gente, que as boas novas, ela precisa ser anunciada em todo mundo, para que todos tenham a chance de ser salvos e arrebatados. E hoje, com a internet, isso ficou muito mais fácil, né? Muitas vidas são alcançadas através da internet. Mas também a gente precisa tomar cuidado com o engano, né? Porque a internet também traz muito engano. Às vezes você pode assistir um vídeo, alguma informação que é enganosa, que foge da palavra de Deus. Mas como você vai saber se está sendo enganado ou não? O seu foco tem que ser a palavra de Deus. Você tem que estudar e depois sim ir assistindo vídeos. Você tem que ler a palavra e pode ir assistindo vídeos para você ir aderindo tudo, para depois você organizar aí na sua mente. Mas quando você tem intimidade com Deus, quando você tem foco na palavra, você percebe se você está sendo enganado ou não. Então vamos lá. Então até aqui são os conselhos para permanecer em pé, não desistir por causa dos esfriamentos das pessoas, por causa dos escândalos das igrejas. O foco precisa ser Cristo, precisa ser a palavra. Tem muita gente que fala, eu não vou na igreja não, porque é um escândalo atrás do outro, porque esses pastores são ladrão, porque tem pastor pedófilo, porque não sei o que, porque não sei o que lá. Gente, isso vai existir, isso é bíblico, tá na palavra de Deus. O seu foco tem que ser Cristo. Se você acha que tá numa igreja onde não segue a palavra de Deus, procura uma que segue a palavra de Deus, que não negocia o evangelho. Mas você tem que pertencer a um corpo, não pode fugir da palavra de Deus, ok? Tem que ter comunhão. Procure uma igreja séria. Não importa se ocorrem escândalos, se tem pastores que não dão um bom exemplo como líderes, fica tranquilo, o julgamento vai ser com Deus, não é com nós. Nós não somos juízes, lembra? Então a gente tem que obedecer a palavra e fazer o que é certo. E deixa que cada um vai dar conta de si mesmo lá para Deus no tempo certo. A gente precisa o quê, então? É ser instrumentos nas mãos de Deus. Precisamos cada vez mais se apaixonar pelo Evangelho. A gente precisa anunciar as boas novas, que é o Evangelho de Jesus. E através disso vai ocorrer o quê? O avivamento. A gente não acabou de ouvir ali na canção? Enquanto o dia não chega, traz o avivamento. O avivamento, gente, ele vai acontecer depois que as pessoas se arrependerem dos pecados. Vai ocorrer o avivamento quando as pessoas aceitarem a transformação, quando as pessoas usarem as vestes da santificação. O arrebatamento só acontece depois disso. Então a gente precisa sempre orar: Espírito Santo, me convença do pecado, se arrependa. Permita que você seja transformado por Cristo. Permita a metanoia, a transformação de mente. E trilhe o caminho da santificação. A gente já falou várias vezes sobre isso. Não é se tornar santo. É sobre as vestes. É sobre você ser obediente a Deus. É sobre você trilhar o caminho reto de Jesus. É sobre isso. Isso atrai o avivamento, certo? Nós somos a geração, presta atenção, a gente vai entender isso. Versículo 15. Chegará o dia em que vocês verão aquilo de que o profeta Daniel falou, a terrível profanação. Em algumas versões está escrito abominação da desolação, que será colocado no lugar santo. Leitor, preste atenção. Até aqui é o versículo de Mateus, certo? É o versículo 15. E vamos entender alguma coisa. Aqui Jesus ele se refere ao que o profeta Daniel falou.
Em algumas versões está como abominação da desolação. Isso significa o quê? Significa, tem a ver com promiscuidade. Esses tempos atrás, o que a gente viu? Que lá nas Olimpíadas, eles fizeram o quê? A ceia de Jesus, e eram pessoas o quê? Profanas, certo? Pessoas promíscuas, né? Que estavam ali pisando na palavra de Deus, fazendo tudo o contrário do que a palavra de Deus diz. Aquilo lá é um exemplo de abominação. Aí começa a pensar aí na sua cabeça. Quantas coisas já não estão acontecendo em relação a isso? Quanto de promiscuidade que a gente já tem acesso através da internet, né? De tudo que está acontecendo no mundo todo, com essa geração woke, né? Onde você pode ser o que você quiser. Jesus te aceita como você é. Não caia no engano, isso é engano. Jesus te recebe como você é, mas você precisa ser transformado, purificado de dentro para fora. Não se iluda. Então vamos lá. Lá em Daniel, no capítulo 9, versículo 27, depois vocês vão lá e leiam. Mas olha só, quando o anjo Gabriel traz a revelação para o Daniel, é dito sobre um tempo específico. E lá está falando, o governante fará um tratado com muitos por um período de 1 semana. Essa 1 semana, 7, certo? 1 semana equivale a 7 dias. Mas quando você transforma isso num verdadeiro significado, quer dizer 7 anos. Mas na metade desse período, o governante acabará com sacrifícios e oferta. Então, gente, presta atenção. Lembra, Jesus é o sacrifício vivo. Ele morreu por nós na cruz. E aqui Jesus, ele está falando sobre o que vai acontecer, certo? E com Cristo era para ser finalizada essa parte de rituais judaicos, esses sacrifícios a animais e tudo mais, com Cristo, que foi o sacrifício vivo, morreu e ressuscitou ao 3º dia. Depois disso, não é para haver mais sacrifícios, certo? Não é mais para isso acontecer. Jesus Cristo, ele chega como uma finalização dos rituais judaicos. O governante aqui que se refere é o anticristo. E esse governante, ele vai conseguir a paz mundial. E com isso vai ocorrer a construção do 3º templo. E ao ocorrer a construção do 3º templo, vai ocorrer novamente os sacrifícios, né, de animais e as ofertas que ocorriam lá quando nós estudamos o Antigo Testamento, ok? Jesus já está prevendo, já está falando o que vai acontecer. Então, primeiro a gente precisa entender que Israel é o relógio do mundo. E esse acordo entre árabes e judeus facilitará a reconstrução do 3º templo, certo? Porque se não haver acordo entre eles, não vai ocorrer essa reconstrução do templo, que será o 3º templo, ok? Então haverá o 3º templo, porque foi anunciado por Ezequiel, foi anunciado por Daniel, e aqui Jesus confirma, porque ao ele falar sobre essa parte de Daniel, onde os sacrifícios e ofertas irão cessar, ele está justamente se referindo à construção do 3º templo, porque logo anteriormente ele já falou que o 2º templo vai ser destruído, não sobrará, não restará pedra sobre pedra. Então aqui ele está confirmando essas profecias que já foram ditas lá no Antigo Testamento. Então vai ocorrer a reconstrução do templo, que será o 3º templo, e com isso vai voltar a existir os sacrifícios e as ofertas que acontecem lá dentro, né, do templo, que será o 3º templo. Então Jesus aqui ele está confirmando. E presta atenção, nessa época, o 2º templo ainda não tinha sido destruído. Jesus está falando, o próprio Jesus está relatando sobre os acontecimentos futuros. Gente, e vamos lá. Mateus, ele estava ali ouvindo e tentando anotar tudo que Jesus falava, né? Jesus ali falando, muita informação, e Mateus ali tentando anotar, correndo, tentando assimilar ali, escrevendo tudo, pra deixar pra gente, né? Hoje a gente tem acesso justamente graças ao relato de Mateus. Mas eu imagino que não devia ser fácil, né? E também, às vezes, talvez ele não tenha anotado tudo, ou não tenha anotado exatamente na ordem cronológica, né? Porque ele foi assimilando tudo lá e foi anotando. E deixou isso registrado. Então, vamos lá. O general Tito, ele destruiu o templo no ano 70 depois de Cristo. Eu já falei isso anteriormente. Mas ele não profanou, porque aqui em Daniel está falando que será profanado. O general Tito, ele destruiu, mas não houve a profanação.
Ele não estabeleceu culto a outros deuses no Santíssimo Lugar. Ele somente queimou e destruiu Jerusalém e o segundo templo. Mas ele não profanou. Gente, até já ocorreu profanação, ocorreu sacrifícios de porcos no templo, mas foi bem antes de Jesus. Foi no ano 167 antes de Cristo, que foi pelo Seleucida Epifânio. Tem até alguns vídeos anteriores que eu falei sobre isso. Acho que foi aquele vídeo que fala do período interbíblico, que eu falei sobre isso. Que foi onde os macabeus eles foram levantados por Deus para purificar o templo. Ocorreu isso, mas foi muito antes de Cristo. E aqui Jesus está falando dos acontecimentos futuros. Então ainda vai acontecer essa profanação. E ela ainda não aconteceu. Então isso só pode acontecer depois da construção do terceiro templo. Ok? Essa profecia inteira, ela não foi cumprida no ano 70 depois de Cristo, tá bom? Se cumpriu uma parte dela, mas não se cumpriu toda. E agora, a partir do versículo 16, ele vai começar a falar sobre a grande tribulação para os judeus. Lembra, Israel é o relógio do mundo. Versículo 16. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no terraço, no alto da casa, não desça para pegar suas coisas. Versículo 18. Quem estiver no campo, não volte nem para pegar o manto. Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Olha só esse versículo, gente. Então, a partir daqui está falando da grande tribulação. Então, como eu creio que seremos arrebatados antes da grande tribulação, nesse período nós não estaremos aqui. E isso aqui está falando de Israel. Então, olha só, porque aqui no começo, no versículo 16, já está escrito: quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Está falando de Israel. E olha só, gente. Aí eu fiquei pensando, bom, mas eu creio que os bebês serão arrebatados. Eu creio que as crianças serão arrebatadas. E aqui está falando, né, que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Então, se você tem a visão como eu, de pré-tribulacionista, nesse versículo a gente entende o seguinte. Terrível por quê? Porque as mulheres que estiverem grávidas, os bebês vão subir da barriga, eles serão arrebatados. As mulheres que estiverem com criança de colo, com bebê, né, que ainda amamentam, elas não terão mais seus bebês, né? Os seus bebês serão arrebatados, os seus filhos serão arrebatados. E pensa, gente, uma mãe que amamenta. No meu segundo filho, quando eu terminei de amamentar, eu tive mastite, né? Que é onde o seio ele fica cheio de leite e ele empedra, aquele leite empedra dentro dos seios. E comigo aconteceu isso. Então imagine essas mães, elas não terão mais os seus bebês para amamentar. Então aqui está se referindo a isso. Agora você, se você tiver a visão pós-tribulacionista, você pode pensar o quê? Que, meu Deus, essas mulheres estarão carregando o bebê na barriga, então vai ser muito difícil correr com o bebê na barriga, né? Elas vão ter que fugir para os montes. Vai ser muito difícil correr com uma criança no colo para elas irem amamentando. Mas vamos só pensar uma coisa, refletir. Lembra lá, quando os israelitas saíram do Egito? Eles saíram do Egito e foram para o deserto. E foram as crianças, as mulheres grávidas, eles passaram 40 anos no deserto, né? Em dificuldade, porque eles estavam no deserto, certo? Então, para eles, isso, né, era normal. É um povo que passou por dificuldade, é uma dificuldade atrás da outra. Então, por isso que eu não creio que aqui está se referindo às mulheres que vão ter que fugir grávidas ou com crianças amamentando, porque essa é a história dos israelitas, né? Muitas das vezes eles foram dispersos, eles tiveram que fugir, passaram por deserto, e eles estavam acostumados com isso. Então, aqui para mim se refere a quando o bebê some da barriga da mãe porque ele foi arrebatado. Quando a mãe está amamentando e o bebê, pum, some, porque vai ser um piscar de olhos, os arrebatados irão sair de um lugar e ser colocados em outro lugar, certo? Mas daí vai do seu entendimento essa parte, se você é pré ou pós-tribulacionista. Aí no versículo 20, ore para que a fuga de vocês não seja no inverno nem no sábado, pois haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião, desde o começo do mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o tempo de calamidade não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria. Mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. Aí, vamos olhar. Uai, mas os escolhidos não iam ser arrebatados? Sim, eu creio. Os escolhidos são aqueles que estão trilhando o caminho da santificação. Mas aqui já se refere aos escolhidos, que são aqueles que se converterão na grande tribulação.
certo? Porque quando as pessoas passarem pela grande tribulação, vai acontecer o seguinte: nos 3 anos e meio vai ser tudo bom e maravilhoso, porque o anticristo, ele vai propor ali um acordo de paz e tudo vai ficar bem, vai ter paz entre árabes e judeus e por todas as nações, vai ficar tudo certo, lindo e maravilhoso. Quando chegar ali na metade, que eles perceberem que aquele ali é o anticristo, que é o falso Messias, eles vão começar a ter que fugir, né? Porque daí vai ter aquele esquema de moeda unificada e tudo mais, que só vai poder ter acesso ao alimento e tudo mais aquelas pessoas que se submeterem ao anticristo, que tiver a marca da besta, né? Então as pessoas ali que se converterem, elas vão ter que fugir. E é justamente esse período que tá falando aqui que vai ser limitado. São essa segunda parte, né? Dos 7 anos, entende? Então, 7 anos dividido em 2 partes. A primeira parte, os 3 anos e meio. Primeiro ali, 3 anos e meio, vai ser tudo lindo e maravilhoso. Aí depois, a segunda parte, todo mundo vai saber, na verdade, né, que aquele governante é o anticristo. E aí as pessoas vão ter um estalo e vão se lembrar de quem? De Jesus. Vão se lembrar daquelas pessoas que foram arrebatadas, vão se lembrar da palavra de Deus. E aí essas pessoas, algumas delas vão se converter. E essas que se converteram é justamente que Jesus está falando. Fuja para os montes. Então aqueles judeus que se converterem e reconhecerem Jesus como seu único salvador, ainda tem tempo. Então você que decidir na grande tribulação ser escolhido, fique firme. Fuja de tudo do anticristo, fuja para os montes, se escondam, né? Vocês vão ter que correr atrás de alimentos e tudo mais, porque vai ser, a gente depois vai estudar lá no livro da Revelação, que é o Apocalipse, que vai ser tudo restrito, né? Tudo vai ter que ter a marca ali para você conseguir tudo, para você poder viver, né, nesse segundo período da grande tribulação. Você vai ter que tomar muito cuidado, né? Porque senão você vai ser morto. E mesmo assim, né, muitas pessoas que se converterem, elas vão preferir ser mortas, porque daí elas saberão que serão salvas, né? Porque vai ser muito melhor do que você aceitar e se curvar ao anticristo, né? Porque se curvar ao anticristo, a gente sabe que depois dessa segunda parte, quando completar os 7 anos, Jesus volta, entende? E aí essas pessoas que se curvarem ao anticristo, elas vão passar a eternidade lá no inferno. Então é melhor morrer por Cristo e ir para a eternidade, do que se curvar ao anticristo só para ficar ali os finais daquele ano, né? E depois ficar a eternidade no inferno. E algumas pessoas ali nessa grande tribulação, elas se converterão. Então eu creio que aqui se trata desses escolhidos, aqueles que se converterem na grande tribulação. Versículo 23. Portanto, se alguém lhe disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão em realização grandes sinais e maravilhas, a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Então aqui tá falando, gente, na grande tribulação. Então imagina, quando o povo descobrir qual é a real, descobrir ali a real intenção do anticristo, o povo vai ficar todo desesperado, sedento pela palavra de Deus, e vai começar a achar que os falsos profetas são Cristo, né? Eles vão começar a idealizar um monte de coisa, e naquele período vai aparecer ali falsos profetas, falsos cristos, né? E aqui Jesus está falando, fique esperto para não serem enganados, porque eles farão grandes sinais e maravilhas, mas eles não são verdadeiros, presta atenção. Versículo 25, vejam que eu os avisei isso de antemão. Portanto, se alguém lhe disser, ele está no deserto, nem se deem ao trabalho de sair para procurá-lo. E se disserem, está escondido aqui, não acreditem, porque assim como relâmpago lampeja no leste e brilha no oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Por quê? Porque eles vão saber, certo? Quem tiver ali acesso à palavra, ao livro de Apocalipse, acesso aqui a Mateus 24, as pessoas que estiverem na grande tribulação, ao ler a palavra de Deus, eles vão descobrir que Jesus voltará e acabará com isso, com essa grande tribulação. Jesus vai voltar depois disso e vai acabar com isso. Mas quando Jesus voltar, na segunda vinda,
Todo mundo verá, todo olho verá. Aqui tá falando, ó, assim como relâmpago lampeja no leste e brilha no oeste, o mundo inteiro verá. Assim será a vinda do Filho do Homem, ele verá dos céus e todo mundo verá. Então não vai ser escondido. Então se alguém falar lá, ó, vai lá na caverna que o Cristo está lá escondido, vai não sei aonde, ele tá ali, olha, ele tá fazendo sinais e maravilhas. É mentira, porque quando o verdadeiro Cristo vier na sua segunda vinda, ele virá dos céus e todo olho verá. É isso que está falando essa parte aqui. Então, olha só, a segunda vinda de Jesus, ela será visível. A segunda vinda de Jesus não é a mesma coisa que o arrebatamento. O arrebatamento, ele vai acontecer num piscar de olhos. As pessoas serão arrebatadas instantaneamente. Arrebatamento, tirada de um lugar e colocada no outro lugar. E a segunda vinda de Jesus não será assim, todo olho verá. Então são dois eventos diferentes, tá bom? E quando ele vir, quando Jesus voltar nessa segunda vinda, ele vai voltar justamente para terminar com essa terceira guerra mundial que vai estar acontecendo com as pessoas que ficaram na grande tribulação. Porque os 3 primeiros anos e meio será tudo lindo e maravilhoso, é paz e amor. Aí depois, na segunda metade, vai acontecer guerras e mais guerras. As pessoas que estiverem aqui na grande tribulação irão sofrer e muito. E Jesus vai chegar justamente no final desse período de 7 anos para acabar com isso. E é onde vai ocorrer o Armagedon, que vai começar lá no Megido e vai até sobre o Vale de Josafá, que é em Jerusalém, que ali termina. Mais pra frente, em Apocalipse, a gente vai estudar bem sobre o Armagedon. Aqui é só um resumão mesmo, né? Mateus capítulo 24 é um resumão. Mas a ordem cronológica é mais ou menos isso que eu tô explicando pra vocês. Eu creio. Se eu estiver errada, se eu estiver enganada, me perdoem, porque eu não sou especialista nisso. Então vamos lá, versículo 28. Onde estiver o cadáver, aí é a continuação de quando Jesus voltará e vai acabar com essa terceira guerra mundial. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Imediatamente depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem. E haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos como um forte sopro de trombeta e eles reunirão os escolhidos, aqueles que se converterem durante a grande tribulação, de todas as partes de um mundo, de uma extremidade à outra do céu. Então Jesus vem no final desses 7 anos, desse período de 7 anos. Enquanto isso, os arrebatados estão lá no céu, nas nuvens, no paraíso com Deus. E essas pessoas que estão aqui passando pela grande tribulação, aquelas que se converterem serão os escolhidos da grande tribulação e se aguentarem firme até esse período final, certo? Jesus volta, aí ele acaba com essa terceira guerra mundial que vai estar acontecendo lá no Oriente Médio e geral no mundo inteiro. Porque, gente, vamos aqui raciocinar um pouco. A gente sabe que Israel é o relógio do mundo e a gente já escuta rumores e rumores de guerras. A gente sabe as guerras que tem lá no Oriente Médio. A gente sabe que toda a vizinhança ali ao entorno quer destruir Israel. E a gente sabe que tem países que apoiam Israel e tem países que não, certo? Então imagina a terceira guerra mundial. Vai ser sobre o quê? Justamente sobre esses países. Rússia, China, apoiando lá os grupos terroristas e tudo mais. Então vai haver essa divisão. E essa terceira guerra mundial vai ser justamente isso, nação contra nação. São vários países envolvidos. E aí Jesus, no Armagedão, ele volta, acaba com essa terceira guerra mundial, e quem é que vence a guerra? É Jesus que vence a guerra. E aí no versículo 28 fala, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Vai ter um monte de corpos mortos ali, gente, um monte, né? Então vai aparecer ali os urubus, vão comer ali os corpos mortos, né? E tudo isso aqui que está descrito vai acontecer. Mas Jesus vem e acaba com isso. Isso é o Armagedon, o fim da terceira guerra mundial. E outra coisa, que eu até estava conversando isso com a pastora, né? Eu falei, pastora, então será que na grande tribulação não vai ser mais ou menos parecido assim? Não que hoje é a grande tribulação, né? Mas assim, não vai ser mais ou menos como a gente vê hoje? Porque hoje, o que a gente observa? A gente fica antenado nos acontecimentos lá do Oriente Médio, porque lá é o relógio do mundo, certo? E o que acontece?
tendo essas guerras, que a gente sabe que, né, que as guerras sempre tiveram, mas tá aumentando, as frequências estão aumentando e não está mais ocorrendo intervalos de paz. Observem, não está mais ocorrendo intervalos de paz, muito pelo contrário, só vai piorando as guerras, é nação contra nação, uma de olho na outra, uma ali se juntando com a outra e vai acontecendo as guerras e mais guerras. Vamos observar e ficar atento. Aí eu até comentei com a pastora, né? Eu falei, então, será que vai ser mais ou menos parecido com hoje? Porque hoje, por exemplo, nós que estamos aqui no Brasil, a gente observa e sabe de todas as guerras que estão acontecendo pelo mundo. Com certeza, se isso for piorando, que eu creio que vá piorando, todo mundo vai sofrer consequências, né? Porque as guerras influenciam em tudo, gente. Influenciam no comércio, na política, em negociações, é no petróleo, é na alimentação, em tudo. Os preços sobem, que é a lei da oferta e da procura. Então, quando aquele alimento, quando aquilo que você procura não tem muita oferta, tudo aumenta. É o preço, isso é normal. E isso a gente já passa nos dias de hoje, com todas as guerras que acontecem no mundo, né? Então, eu creio que na grande tribulação é mais ou menos isso. Então, os países que não estão diretamente relacionado lá com o Oriente Médio, eles também vão sofrer, porque vai ter consequências para o mundo inteiro. Mas aqui especificamente fala lá da nação de Israel, né? Porque é para subir para os montes, saia da Judéia, suba para os montes e tudo mais, e o mundo inteiro ali vai estar acompanhando e sofrendo também com a grande tribulação, porque o anticristo, o governante, vai vir para todas as nações, será um governo único para todas as nações, né? E daí depois os países aliados e tal vai vir criar essa terceira guerra e depois Jesus chega ali no Armagedon e acaba com tudo. Jesus vence a guerra. Então eu creio que vai ser mais ou menos assim mesmo. Então olha só, versículo 32. Agora aprendam a lição da figueira. Então até ali estava falando da grande tribulação. Aqui começa a falar da nação de Israel novamente. Quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo à porta. Jesus, gente, era didático, então ele tentava ensinar ali os seus discípulos com as coisas do dia a dia. E lá para eles era muito comum figueira. E eles sabiam, né, que aquela árvore, quando os ramos surgem, as folhas começam a brotar, é porque o verão estava próximo. Lembra que a gente até falou sobre a figueira, né, que Jesus achou que tinha fruto, porque os ramos estavam lá, as folhas estavam lá e os frutos ficam escondidos atrás das folhas. Então, por isso que ele tinha certeza que foi lá direto, seco, para catar o fruto, chegou lá e não tinha fruto, e ele amaldiçoou aquela figueira. Então, Jesus aqui, ele ensina de uma forma didática para eles. Então, ali vocês saberão que o verão está próximo. Versículo 33, da mesma forma, quando virem essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo à porta. Tudo isso que eu falei até agora, o que vocês analisam, vendo tudo que está acontecendo no mundo? Pensa aí. Versículo 34, eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. Aqui Jesus está falando da geração dos discípulos, em que eles estavam vivendo? Não. Aqui Jesus está falando que a mesma geração que acompanhar as dores de parto vai ser a mesma geração que vai terminar lá no Armagedon. É a mesma geração. Agora vamos lá. A figueira, que é Israel, plantada nessa terra, ela voltará a frutificar nesta terra, certo? Isso é uma profecia. Olha só. Depois que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e aí depois do ano 70 depois de Cristo, né, houve lá o general Tito, foi lá e destruiu tudo, destruiu Jerusalém, destruiu o segundo templo. E aí os judeus, eles foram dispersos por todas as nações. Em todas as nações eles foram dispersos. Aquela nação não existia mais, estava tudo destruído. Aí, em 1948, eles voltaram. Israel passou a voltar a ser nação. Teve até a votação da ONU, né, onde o Brasil teve o voto de Minerva, que foi do Oswaldo Aranha, né? Por isso que nós cremos que o Brasil é uma nação abençoada, porque o Brasil foi lá e deu o voto Minerva. E através do voto do Brasil concluiu, então, todo mundo ali consentiu que Israel voltaria a se tornar uma nação. Isso aconteceu em 1948. Então imagina, desde lá do ano 70 depois de Cristo, foi tudo destruído, os judeus foram todos dispersos por todas as nações. E em 1948, a ONU, através da votação e tudo mais, eles ali consentiram que Israel voltaria a se tornar uma nação. Mas só em 1967, na Guerra dos 6 Dias, que Jerusalém retorna para o domínio de Israel. Foi em 1967.
E de acordo com todos os estudos e teólogos, muitos falam que a geração que Jesus está se referindo é a partir desse ano, de 1967. Quem aqui nasceu depois de 1967? Então, todo mundo que nasceu nesse período, até um pouco antes de 1967 e ainda está vivo, esta é a geração do arrebatamento. É essa geração, gente. Então, a gente precisa ficar muito atento. E as pessoas sempre falam, ah, mas todo mundo fala sobre isso. Ah, mas minha avó falava sobre isso. A sua avó nasceu depois de 1967? A sua bisavó, a sua tataravó? Quem foi que nasceu depois de 1967? Isso aqui, gente, não é certeza, tá bom? Mas depois de vários estudos, isso aqui é o que vários teólogos, é o que vários estudiosos dizem e faz sentido. Quando a gente começa a analisar todos os acontecimentos, tudo que está relatado faz sentido. Jesus deixou bem claro que ele não sabe o dia e nem a hora, somente o Pai sabe, ele não sabe o dia e a hora. Mas de acordo com tudo que foi nos deixado, de acordo com todas as revelações, muita gente, eu creio, que nós somos a geração do arrebatamento. E a gente acabou de ouvir na música. Enquanto esse dia não chega, traz o avivamento. Exatamente isso. Enquanto o dia do arrebatamento não chega, a gente tem que trazer o avivamento. Porque o avivamento vai ser através de nós, através da igreja. Foi o que eu acabei de falar. O avivamento, ele vem através de quando você reconhece Jesus como seu único Senhor e Salvador, vem de quando você permite que o Espírito Santo te convença do pecado, você arrepende do pecado, você permite ser transformado, você aceita as vestes da santificação. É através disso que vem o avivamento. Não depende de Jesus o avivamento, depende da gente, é da igreja. Na cultura judaica, quando duas pessoas se tornavam noivas, elas assinavam um contrato, né? Era muito sério isso. Então, desde o noivado, eles assinavam um contrato. Assinando esse contrato, a noiva ficava na casa dos pais dela, né? Se arrumando, preparando o enxoval. E o noivo, ele voltava lá para a casa do pai dele e ele ia construir a sua própria morada. O noivo ia construir a sua morada para depois ele voltar e buscar a sua noiva. E ele ia lá construir a morada e tudo mais, junto ali do seu pai. E quando a sua morada estivesse tudo pronta, tudo ok, o seu pai falava a ele, filho, tá tudo ok, você construiu muito bem, já tá certo, o grande dia pode chegar. Vai lá buscar a sua noiva, vocês já podem se casar, o encontro já pode acontecer. E é exatamente sobre isso que eu estou falando. É sobre essa música que eu passei para vocês. É o encontro do noivo com a noiva. Nessa situação que a gente está se referindo é o que? O encontro do noivo, que é Cristo, com a sua noiva, que é a igreja. O avivamento vem através da noiva, através da igreja. É o encontro que vai acontecer. E foi isso que Jesus falou. Ele disse o quê? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. E ele ia lá preparar muitas moradas. Tem até uma canção que fala sobre isso, né? Então, Jesus, ele foi lá para o Pai preparar muitas moradas e quando chegar o momento certo, ele vai voltar para buscar a sua noiva. E a sua noiva tem que estar fazendo o que aqui? Fazendo nada? Não, ela tem que estar preparando o enxoval, ela tem que estar se preparando para o noivo, que é justamente o avivamento. Temos que estar preparados. No próximo capítulo, a gente vai estudar parábolas das 10 virgens, e a gente vai voltar nesse assunto, porque na verdade o capítulo 25 é continuação, confirmação do 24. Então nós temos que estar preparados para o noivo, ele está lá preparando a nossa morada. E quando estiver tudo ok, o Abba, o Deus Pai, vai dizer para o Deus Filho, filho, tá tudo pronto, pode voltar. É por isso que só Deus que sabe o dia e a hora, nem Jesus sabe, porque ele precisa do ok do Deus Pai. Então a gente não pode dar data, mas através do estudo da palavra e de todos os acontecimentos históricos, podemos chegar a essa conclusão, que essa geração é a partir de 1967. Ah, outro detalhe. Então, olha só.
Nessa lição aqui da figueira, primeiro Jesus fala no versículo 32: quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Então, muitos estudiosos dizem que essa primeira parte, onde a ONU, através da votação, estabeleceu que Israel voltava, né, a ser uma nação, seria essa primeira parte quando os ramos surgem. E as folhas começam a brotar, seria essa segunda parte, que foi em 1967. Alguns interpretam dessa maneira, que é quando Jerusalém volta para o domínio de Israel, porque lá em 1948, Jerusalém não pertencia ainda. Ela não estava ali dentro da nação de Israel. Aí em 1967 que ela volta a pertencer à nação de Israel. E aí sim que está escrito que o verão está próximo. E aí entra o quê? A nova geração, que somos nós, a geração do arrebatamento. E aí as 3 profecias se cumpriram. A primeira, que foi a destruição do templo, que ocorreu no ano 70 depois de Cristo, ok? Jesus aqui falou, aconteceu. Depois, quando a nação volta para Israel, que foi em 1948, e depois quando Jerusalém, a terceira profecia, quando Jerusalém retorna para o domínio de Israel. As 3 aqui cumpridas, ok, já aconteceu. Mas a gente tem que entender que ninguém sabe o dia e a hora, então não fiquem fazendo contas, só entendam que nós pertencemos à geração do arrebatamento. Então a gente só tem que se preparar, e é se preparar pedindo avivamento. Esse avivamento acontece através das nossas atitudes. Não depende de Deus, depende da gente o avivamento. Versículo 36. Contudo, ninguém sabe o dia e nem a hora que essas coisas acontecerão. Nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. Aí entra aquela questão que eu acabei de falar. Somente o Deus Pai que sabe, quando as moradas estiver tudo ok, ele vai falar pro Deus Filho, pode voltar lá e buscar a sua noiva. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até um dia que o Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Dois homens estarão trabalhando juntos no campo. Um será levado, o outro deixado. O encontro é o arrebatamento. Certo? E aqui está falando. 2 homens estão juntos no campo. Um será levado e o outro será deixado. Presta atenção, gente. O encontro é o arrebatamento. Porque Jesus, que é o noivo, vem buscar a noiva que está se preparando. Então são os escolhidos, são que estão com a roupa, com as vestes da santificação, ok? Jesus vem buscar os escolhidos. Aqueles que ficarem para a grande tribulação, se converterem durante a grande tribulação, também serão os escolhidos. Mas aí será na segunda vinda de Jesus. Aqui será no piscar de olhos que o noivo virá. Assim como a parábola das 10 virgens que nós iremos estudar. Ele não diz o dia nem a hora, ó, vai acontecer. A noiva precisa estar se preparando. Não pode dormir no ponto. Qualquer momento pode acontecer. 41. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o Senhor virá. Entendam isto, se o dono da casa soubesse exatamente que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada, certo? Porque os espertinhos, se soubessem exatamente quando aconteceria o arrebatamento, né, só ia se esforçar para o avivamento ali no último tempo, para ser salvo, para ser arrebatado. Mas Jesus não diz o dia nem a hora. Pertencemos à geração, eu creio. Vamos se esforçar para trazer o avivamento, certo? A gente precisa fazer a nossa parte. Aqui fala sobre os dias de Noé. O Noé, gente, na época de Noé, ele falava verbalmente, avisava as pessoas. Lembra que quando a gente estudou sobre esse capítulo, lá no Antigo Testamento, a gente falou que Noé, ele era um profeta e as pessoas intitulavam ele como doido, porque ele saía falando, e as pessoas falavam, isso nunca vai acontecer, você é doido. As pessoas achavam que ele era doido porque ele estava lá perdendo tempo e construindo a arca que Deus determinou para ele, né? Ele estava obedecendo a Deus. E as pessoas achavam que ele é doido, achavam que ele nunca iria usar aquilo, não sabia por que ele estava perdendo aquele tempo. Mas o dia do dilúvio veio.
E só ele e a família dele foram salvos. Os outros não foram. As outras pessoas que estavam ocupadas com o trabalho, com a rotina do dia a dia, estavam viajando, estavam curtindo a vida, estavam nas baladas, estavam nas festas, estavam fazendo o que gostam de fazer, porque não tinham interesse pela palavra. Foram chamados, mas não quiseram, não decidiram ser os escolhidos. Essas pessoas ficaram e foram mortas pelo dilúvio. E aqui Jesus está falando, será como nos dias de Noé. As pessoas estão falando, não, Jesus não volta, isso daí é história da época, desde a minha tataravó. Isso não vai acontecer, Jesus não vai voltar. Jesus vai voltar. E eu creio que nós somos a geração. E aqui Jesus está nos alertando, não caia no engano, porque será como nos tempos de Noé. Vamos lá, versículo 44. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. O servo fiel e sensato é aquele a quem seu senhor encarrega de gerir os outros servos da casa e alimentá-los. Quem são os servos do Senhor? Somos nós. Fomos adotados como filho, mas servimos ao Senhor, somos instrumentos nas mãos do Senhor. Se o Senhor voltar e constatar que o servo fez um bom trabalho, haverá recompensa. Aqui pode ser o galardão. Eu lhes digo a verdade, ele colocará todos os seus bens sob o cuidado deste servo. O que acontecerá, porém, se o servo for mau e pensar, meu senhor não voltará tão cedo, e começar a espancar os outros servos, a comer, a beber e se embriagar? O senhor desse servo voltará em dia que não se espera, em hora que não se conhece. Cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos hipócritas. Lembra dos hipócritas que Jesus falou no capítulo anterior? Ali haverá choro e ranger de dente. Gente, vamos lá. Vamos pensar aqui. O inimigo existe, o inimigo é Satanás, certo? Satanás e 1/3 dos anjos. E existe hierarquia entre eles. Os principados e potestades. Ele sabe que o tempo dele está acabando, porque está tudo determinado por Deus. E Satanás, ele conhece a palavra de Deus, ele conhece muito a palavra de Deus. Ele é crente, ele crê na palavra porque ele sabe que é verdade a palavra de Deus. Ele não é cristão, ele não aceitou Jesus, muito pelo contrário, ele se rebelou contra Deus. Mas ele é crente porque ele crê na palavra, ele sabe que a palavra de Deus é verdadeira. E ele está atento aos acontecimentos, é ele que está ali, né? Dominando tudo aqui, as trevas, fazendo com que todas essas coisas ruins aconteçam. E ele sabe que falta poucos dias, porque vai chegar o Armagedon, ele será preso no lago de fogo. Ele sabe que pouco tempo lhe resta, então ele vai trabalhar e muito para levar muita gente com ele. Então ele vai trabalhar para destruir famílias, ele vai trabalhar para levar as pessoas aos vícios, ele vai trabalhar para que as pessoas continuem cegas espiritualmente, para que as pessoas continuem surdas espiritualmente, para que as pessoas continuem paralíticas. Ele vai trabalhar para isso. Ele vai trabalhar, ele vai trazer ouros, riquezas e vai acabar ali fazendo com que as pessoas fiquem distraídas com as riquezas do mundo. Ele vai tentar de qualquer jeito ser o foco para que as pessoas não deem ouvidos e não se atentem a Cristo Jesus. Ele vai trabalhar na mente das pessoas para dizer isso é tudo engano, isso é tudo mentira, Jesus não vai voltar, pode viver a sua vida. O importante é você ser feliz, o importante é você viajar. Olha, se seu filho lhe dá muito trabalho, quer saber? Seu casamento não vai bem, é melhor você divorciar, aí você vai viver a sua vida, você vai poder se dedicar à sua vida profissional, você vai poder adquirir bens, você é muito bom, você consegue, você não precisa da aliança do matrimônio, você consegue muito bem sozinho, os seus filhos que se virem, eles não precisam de você. É exatamente assim que o inimigo trabalha na mente das pessoas. Ele quer destruir famílias, ele quer destruir lares, ele quer puxar muitas pessoas para o seu lado, porque ele sabe que falta pouco tempo e ele vai ser preso num lago de fogo. Então olha como ele está trabalhando. E a gente observando tudo que acontece no mundo, a gente tem plena certeza disso. E a gente não pode negar que ele é um bom trabalhador, porque ele está se esforçando e trabalhando para que as pessoas sejam enganadas, né? E que fiquem aqui na grande tribulação. Então a gente precisa estar atento, o inimigo existe, Satanás existe. A gente precisa entender o joguinho dele para não cair na jogada dele. Então qual que é, gente, a saída? É a obediência. Mesmo que você ache que você está perdendo, mesmo que você ache que você está sendo injustiçado, humilhado, que está tudo errado,
obedeça, porque o que mais vale é a eternidade. Pode crer, porque haverá choro e ranger dos dentes. E eu não quero estar nesse lugar. Eu quero estar lá no céu, com o meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Acaba aqui no versículo 51. Então é isso, gente. É um pouco puxado, né? Mas eu tentei fazer de uma maneira assim que a gente pudesse entender com mais facilidade, porque eu imaginei, se eu entender, as pessoas vão entender. Depois, quando a gente for estudar o livro do Apocalipse, vai ficar mais esclarecedor ainda, porque vai ser mais detalhado e a gente vai entender tudo isso. Lá no livro de Apocalipse, a gente vai entender os 7 selos, as trombetas e tudo mais, porque ela tá mais explicado. Tá? Aqui é tipo um resumão mesmo, mas foi o próprio Jesus que disse, e Mateus ali, imagine que correndo ali, tentando assimilar tanta informação, foi registrando e hoje está aqui na Bíblia, e a gente tem acesso a essa informação. E depois em Apocalipse isso se confirma e é mais detalhado. Então, fiquem atentos aos acontecimentos no Oriente Médio. Não pensem, não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com você, porque o Oriente Médio, Israel, é o relógio do mundo e vai afetar todas as nações. A gente tem que entender que essas revelações não é para causar medo, muito pelo contrário, é só para a gente despertar e cada vez mais esperar por Jesus, porque ele vai voltar. E vai ser nessa geração. Jesus ali falou que a mesma geração que começasse era a geração que ia terminar. E vocês acham mesmo que as dores de parto já não começou? As 3 profecias já se cumpriu, né? Jerusalém ali já voltou a pertencer à nação de Israel. E eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Certo? Então levem, gente, as coisas a sério. Não precisa largar a sua rotina do dia a dia para você levar Deus a sério. Não. Mas pertença a uma igreja, vá ao domingo nos cultos, leve a sério, na sua casa aí, em vez de ficar no celular olhando rede social, pega a Bíblia e leia. Gente, esses vídeos aqui que eu tô fazendo é muito fácil de entender. Se você tem dificuldade para ler a Bíblia, assista o vídeo desde lá de Gênesis. É muito fácil. Eu não sou teóloga, eu não dificulto nada, eu sou assim como você. Então eu busquei várias informações e coloquei de uma maneira que ficasse fácil de entender. Então, não espere você ter tempo para se aprofundar na palavra de Deus. É fazendo as suas coisas no dia a dia e levando a palavra de Deus a sério, né? Será que no domingo não consegue ir ao culto? Né? Será que não consegue fazer um devocional todos os dias aqui de manhã? A pastora manda um devocional lá no grupo da igreja e eu encaminho para vocês. Enquanto tá tomando café, não pode ir lendo o devocional, né? No dia a dia, antes de dormir, não consegue pegar a Bíblia e ler um pouquinho a Bíblia? Não consegue orar todos os dias? É isso, é você criando esse hábito, né, para ele fazer parte da sua vida e depois ele se torna automático, vira um hábito mesmo, se torna automático e aquilo não passa a ser algo difícil de fazer, muito pelo contrário, se torna algo prazeroso, porque quanto mais você sabe da Bíblia, mais você quer saber, porque é muito bom, é muito legal, é muito prazeroso desvendar os mistérios de Deus. Gente, essa semana, quando eu estava aqui na minha rotina fazendo as minhas coisas, o Espírito Santo, ele me trouxe à memória uns sentimentos que eu tinha quando eu tava ali em cima do muro, né? Porque eu já falei a minha história pra vocês, eu não era convertida, eu me converti quando eu tava mais ou menos no 1º ano de casamento, ali que eu me converti, né? Fui batizada e tudo mais, e depois de um tempo ainda que eu comecei a ter interesse pela palavra, porque ali eu fui batizada, eu ia aos cultos de domingo, mas eu não lia com frequência, eu não tinha aquele interesse. E aos poucos foi despertando aquele interesse em mim, e aí que eu fui aprofundando sobre a palavra, e aí que eu fui criando intimidade. Você só cria intimidade com Deus quando você o conhece, quando você conhece o caráter de Deus, você conhece o caráter de Deus através da palavra de Deus. Não tem como você conhecer alguém se você não se informa sobre aquela pessoa, se você não passa tempo com aquela pessoa, certo? E eu lembro que quando eu estava ali em cima do muro, até mesmo antes de eu me batizar, eu lembro que o inimigo, ele vinha na minha cabeça e dizia, isso aí é tudo bobagem, você não tá entendendo nada, o que você tá fazendo, né? Você já é de Deus, você é uma pessoa correta, você faz tudo que é certo, paga os seus impostos, você não rouba, você não trai, tá tudo certo. Por que você precisa agora levar a sério esse negócio de crente? Por que você precisa ler tanto essa Bíblia? Por que você precisa aceitar Jesus publicamente? Por que você precisa descer nas águas e subir para nascer de novo? Pra quê? Você quer matar a velha Milene? Deixa a velha Milene aí. E o inimigo trabalhando dessa forma na minha mente para tentar impedir
E essa semana, o Espírito Santo me trouxe à memória esse sentimento que eu tinha, que é tipo um vazio no estômago, é algo ruim mesmo, que confunde a sua mente, que faz você falar, não, isso daí é muito subjetivo, isso não existe, isso daí que você está sentindo não é real, isso não existe, isso é conversa fiada. E o inimigo trabalhou muito isso em mim durante algum tempo, até que depois eu falei, quer saber, eu não vou dar voz pro inimigo não, eu vou fazer o que é certo, e vou que vou, e eu creio, ponto final. E aí que eu fui e comecei a trilhar realmente o caminho de Cristo, que é o caminho da santificação, que é levar as coisas a sério, que é começar a obedecer a Deus, né? E o Espírito Santo me trouxe esse sentimento que eu tinha, tipo, me dizendo, conversa isso no seu estudo, porque podem ter muitas pessoas que estão passando pelo aquilo que você passou. Isso se chama estar morno, estar em cima do muro, não ter um posicionamento, não tomar uma decisão. Então aqui eu lhe digo, se você está em cima do muro, se você está morno, tome a decisão correta, que é aceitar Cristo como seu único Senhor e Salvador. Toda essa sensação ruim que você sente quando as pessoas falam isso para você, todo esse confronto que você sente, isso daí é trabalho do inimigo na sua mente. Você não pode deixar ele criar ninho na sua mente, diga não. Não, hoje eu vou decidir obedecer a Deus, eu vou fazer o que é certo, não importa o que os outros pensam, não importa o trabalho que o inimigo está tentando fazer para me impedir que tome essa decisão. Eu já senti isso e eu sei como é sentir isso. Então, dê um chega para lá, dê uma bicuda no inimigo, chuta e aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador. Trilha o caminho da santificação. Permita que a vontade de Deus seja feita na sua vida, porque ela é a melhor coisa, ela que é perfeita, boa e agradável. Não é a nossa vontade, é a vontade de Deus, tá bom? Então isso que você possa estar sentindo, esse frio no estômago, essa sensação ruim de achar que você tá fanático, de achar que não é bem assim, pensa, gente, depois da morte existe o quê? Se você pensa por essa linha de raciocínio, se você é racional, então me diga, depois da morte existe o quê? Você crê em vida depois da morte? O que você crê depois da sua morte? Vai por essa linha de raciocínio, que você vai voltar e vai chegar a Jesus, você vai aceitar Jesus. Entende? Você não tem domínio sobre a sua vida. A qualquer momento, você bate as botas. E daí, para onde que você vai? Você vai deixar tudo aqui. Então, a decisão é agora, é em vida. A decisão é individual, a salvação é individual, o arrebatamento é individual. Então, decida hoje que você tem a oportunidade de decidir. Não deixe isso passar em branco. Não deixe o inimigo ficar aí jogando dardos inflamados na sua mente. Tenha um posicionamento, tá bom? Então vamos lá, agora eu vou orar para terminar. Acho que Muito obrigada, Senhor, obrigado por este momento, obrigado por tantas revelações, papai, por favor, Senhor, que o seu Espírito Santo nos convença do pecado, Senhor, que a gente possa se arrepender do pecado, que a gente trilhe o caminho da santificação, Abba, queremos ser a noiva, Senhor, adornada e preparadas para Ti, Senhor. Somos a igreja de Cristo, nós cremos que Jesus está preparando a nossa morada e no momento certo, Abba, Pai, vai dizer a Jesus, pode ir voltar lá e buscar a sua noiva e seremos arrebatados em nome de Jesus, eu creio. Que o Espírito Santo esclareça as suas dúvidas, que você tenha entendimento ao ler a palavra de Deus, que nós possamos ser a geração do avivamento, Senhor. Queremos nos santificar, Abba. Queremos ser obedientes a Ti, Senhor. Nos convença do pecado, Senhor. Convença, Senhor, todas essas pessoas para que elas reconheçam e aceitem Jesus como o único Senhor e Salvador, papai. Tenha misericórdia, Senhor. Derruba, papai, todo o levante do inimigo. Que todo o levante do inimigo caia por terra em nome de Jesus. E que as pessoas decidam, Senhor, que elas tomem uma decisão, que elas saiam do lá, que elas saiam de cima do muro. E que elas escolham o lado de Jesus, o nosso único Senhor e Salvador. Que elas se livrem do engano, porque somente há um caminho ao Abba, Pai, que é Jesus. Não existe outro caminho, não se engane. Não existe outra palavra que não é essa, a Bíblia, a palavra do Senhor. Não se engane, pegue firme, creia, espere, aguarde. O noivo está voltando para nos buscar. Muito obrigada, Jesus. Em nome de Jesus, amém.